Panorama 95, nesta manhã de quarta-feira, e agora tem um quadro Check-up no rádio aqui no nosso programa. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio com o hipnoterapeuta João Marcelo. João, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, caros ouvintes do Panorama 95. Hoje, quando eu tava vindo no rádio, quando eu tava vindo de Jardim de Piranha, estava ouvindo o rádio, e hoje eu vi que Geraldinho saiu daqui. Geraldinho hoje foi lá pro Estúdio Pendedo, não foi? Pois é, mas já ele volta para cá. Pois é, acostumado a dar todo dia, toda quarta-feira também bom dia, Geraldinho, né? Geraldinho hoje não tá por aqui. Estou cansado, não aguento mais. E aí? É o Esse nosso é tema o de nosso hoje. tema de hoje. Estou cansado, não aguento mais. Eu pergunto a você, caro ouvinte, que está nos acompanhando através do rádio, também toda quarta-feira eu gosto sempre de transmitir através pelo meu Instagram. E eu pergunto a você, ouvinte, manda aqui a sua participação. Quero ouvir você também. Você já teve alguma sensação ou tem em algum momento da sua vida naquela dessa, meu Deus, eu não aguento mais carregar tudo nas costas, né? E por isso tem muitas pessoas que sentem muitas tensões musculares por tanta responsabilidade, tanto peso, ou seja, às vezes carrega uma família inteira nas costas. Então, mande aqui no WhatsApp da rádio. Marcos vai repetir aí agora o número para que você possa mandar também, para que eu possa ouvir a sua resposta também. 99205-3030 é o nosso WhatsApp, 99205-3030, para você conversar com o João Marcelo aqui no nosso programa. Isso, eu quero te ouvir. Se você já passou ou passa por algo assim, que você já teve a impressão ou tem que carrega um fardo muito pesado nas costas, seja da sua família, seja do trabalho, seja de uma forma geral na sua vida em algum contexto, mas de fato essa sensação é o que o tema quer expor hoje. Estou cansado, estou cansada, não aguento mais. Parece que eu estou precisando dar um grito de liberdade. É esse o nosso tema de hoje. Marcos, muitas pessoas chegam ao consultório relatando esse cansaço, mas não apenas um cansaço físico, mas principalmente um cansaço mental, no sentido de carregar muita responsabilidade. Pessoas que estão cansadas de pensar em tudo para que tudo esteja em ordem, né? Esse é aquele ditado, aquela mulher maravilha, aquele super-homem, né, dentro de casa, que precisa, por exemplo, a mulher que quer que tudo esteja às ordens, né, e ela se sacrifica demais, seja pelos filhos, pelo esposo, pelos pais, né, para que o ambiente possa estar em ordem, e isso ela é a base de tudo. Do mesmo jeito, o homem também. E tem pessoas até que enchem a boca, né? E parecem, sabe que nem um cururu incha, né? Pronto. Essas pessoas também enchem a boca e incham quando dizem assim, eu sou a base da minha família. Ou então o outro que diz assim, Marcos é a base da família dele, né? Só que essa fala... tem muita coisa também subentendida. Quando diz assim, Marcos é o pilar da casa dele. Então quer dizer o quê? Marcos é quem carrega tudo. Marcos é quem resolve tudo. Marcos é quem é chamada para pensar em tudo, para resolver em tudo. Tudo é Marcos. Entende? Então aí também tem que se ter cuidado, pois na verdade, Marcos, às vezes as pessoas só vêem o meu lado e aí esquece também de ver o lado da outra pessoa que está passando por essa situação, que está carregando e que está cansado e está precisando de um arrego, está precisando de sentir um pouco essa liberdade também. Aqui no nosso WhatsApp, o fardo que eu carrego nas minhas costas é do meu marido, porque ele nem vive, nem me deixa viver. Estou cansada, estou no meu limite sem saber o que fazer, diz a nossa ouvinte. Pois é, essa não é somente a sua realidade, né? A realidade de muitas que chegam ao consultório. Pois, veja o que é que acontece. As duas pessoas estão maltratadas, né? E aí
eu nem te deixo ir e nem vou, né? E a gente fica aqui nesse lenga-lenga, nesse negócio. E aí eu crio também uma dependência, nasce também uma dependência emocional, onde as pessoas não conseguem se distanciar, não conseguem cortar um laço. E aí você vai empurrando com a barriga. E é necessário ter uma atitude, ter decisão, ter um ponto de partida. Porque de tanto, veja só, já é desconfortável estar vivendo nessa situação hoje. É desconfortável. Mas é um desconforto que você já se acostumou. Você já se acostumou com seu esposo reclamar, você já se acostumou com seu esposo dizendo, eu vou, mas não vou. É porque a vida é difícil. É porque ninguém gosta de mim. É porque não sei o que. Mas sempre é nesse sentido. E não há, de fato, esse rompimento. Mas fica só desse jeito, esse empurrar com a barriga. E é importante ter um momento assim, de um dos dois, Marcos, ter realmente aquele negócio, bater o martelo, sabe? Porque senão vocês vão ficar gaga e sempre assim, os dois infelizes, porque um não toma de fato a iniciativa, o ponto de partida, para que possa realmente dar um ponto final e de fato ser feliz. O ouvinte pergunta, por que tem gente que só atrai pessoas problemáticas? Qual o seu ponto de vista sobre isso? Veja, aí tem muitas questões, eu vou pegar por um lado, veja só. Eu tive um pai que era altamente problemático. Quando eu era criança, eu olhava para o meu pai e eu via meu pai, Marcos, como uma referência. Isso eu já falei até aqui no rádio várias vezes. Eu olho para o meu pai como uma referência. E o meu pai é o meu super-homem. Só que eu não vejo que meu pai, por exemplo, que meu pai é um alcoólatra. Que no caso, isso era uma realidade para mim. Né? Meu pai era um alcoólatra. Hoje, Marcos, faz 22 anos que meu pai é desaparecido. Não sei se meu pai é vivo, não sei se meu pai é morto. Faz 22 anos que meu pai sumiu. Mas na minha infância eu não conseguia olhar para o meu pai como uma pessoa que tinha erros, que tinha defeitos, que tinha vícios. E agora o exemplo, que não tem nada a ver comigo. Né? Mas na infância eu via, por exemplo, que meu pai, ele era, além de alcoólatra, meu pai era uma pessoa altamente problemática, que batia na minha mãe, que brigava, que discutia, que era aborrecido, que era ignorante, que era tosco. E eu fui crescendo vendo essa realidade. E aí, de acordo com que eu fui crescendo, eu fui rejeitando, que eu fui entendendo, eu fui tendo a compreensão de como meu pai era. E aí eu fui criando aversão a comportamentos e atitudes do meu pai. E aí, na minha fase adulta, de forma inconsciente, de forma involuntária, a minha mente traz para perto de mim pessoas igualzinho ao meu pai. No mesmo perfil, semelhante. Não é que tem que ser a cara melada e cuspida, não. Mas aí, em algum nível, traz para perto de mim aquela sensação, aquelas pessoas com um perfil parecido do meu pai. Né? E aí tem até pessoas que dizem assim, você já teve alguma sensação que você está casada com seu pai ou você está casado com sua mãe? Porque se você perceber, algumas atitudes, alguns comportamentos da pessoa é muito parecido com o do pai ou da mãe. E isso acontece justamente por isso. Porque, ora, você na infância via aquela situação, você não sabia lidar com aquilo. Pode ter sido também que eu queria salvar meu pai, queria salvar minha mãe daquela situação. Não consegui. E hoje, na fase adulta, a minha mente traz para perto de mim uma pessoa com um perfil parecido e eu fico tentando salvar aquela pessoa a todo instante. E ainda tem gente que diz assim, é a cruz que eu carrego, meu marido é a cruz que eu carrego. Por quê? É como se ela tivesse uma missão, aquela pessoa, Marcos, de querer salvar ela. Mas deixa que ela salvando aquela pessoa, ela não estaria salvando ela, mas ela estaria salvando inconscientemente o pai ou a mãe dela. Aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte coloca o seguinte, tem dia que eu estou tão cansada mentalmente e fisicamente e ainda fico ouvindo coisas que não mereço. Tenho 4 anos que cuido da minha mãe, cadeirante, tem Parkinson, tem Alzheimer. Eu deixei trabalho, minha casa no Rio, vim só para cuidar dela. Ela hoje tem 81 anos e eu saí. Se eu sair, ela fica inquieta. Uns colocam culpa em mim, mas nenhum dos filhos vem cuidar. Ela tem 40 anos
E ela pergunta, eu sou obrigada a ouvir calada para não machucar minha mãe? Marcos, aí onde é que está a ingratidão, né? Acho que muito aí que tem também a ingratidão. Veja, nenhum dos outros filhos vem cuidar, mas ela foi quem se permitiu a fazer isso. Agora veja, qual é o lugar que você está ocupando no meio de tudo isso? É certo que você está fazendo o papel, né, realmente de filha, a quem lhe deu a vida, né, que está precisando da sua ajuda, você está realmente fazendo o papel de filho. Mas aí não tem também só você de filho, né? Você está carregando um peso nas costas que também não é seu. E nós sabemos também, Marcos, como passa muito aqui no Direito de Família, um quadro que tem aqui no programa, né, essa questão de quando tem os pais, né, e os filhos não querem cuidar, né? Então tem que se ter cuidado com isso também. Mas eu acho que é necessário, Marcos, saber o que é meu, né? O que é meu. Eu não posso deixar de viver a minha vida. Não posso também deixar de viver a minha vida para viver em função do outro, né? Sendo que tem outras pessoas também responsáveis para com aquelas pessoas, seja os meus pais, né, ou seja também qualquer outro responsável. Eu acho que esse peso vai chegar um momento que quem vai estar doente também vai ser você, caro ouvinte, se você não já estiver, né, porque você vai ficando cansada, um fardo grande, pesado, com quem você não tem com quem compartilhar. E aí chega um momento que vai estar a sua mãe precisando de ajuda e vai estar precisando você também de cuidados. Então, e aí? Quem vai cuidar? Né? E aí? Quem é que vai aparecer para cuidar dessas duas pessoas? Então, antes que chegue esse momento, que chegue a tal ponto, eu acho que é necessário você entregar o peso do outro para o outro também, para que ele possa também ter um ponto de apoio, né, de ajuda, para que você possa também pegar o seu lugar e o seu lugar seja também um lugar de paz, de tranquilidade, mas que também possa ajudar o seu pai, a sua mãe, seja quem for, também com alegria, né, e não como aquele sentimento que é um fardo. Outra mensagem aqui, João Marcelo, quer que tudo sou eu aqui na minha casa, né? Com toda a minha família, mas quando eu preciso, ninguém chega perto de mim. É tudo comigo. Eu estou muito cansada. O que é que eu faço? O que é que você faz? Primeiro, você tem que fazer terapia, né? Porque você está se colocando como último lugar. Faz poucas semanas que eu trouxe um tema que era primeiro os outros, se sobrar tempo, eu cuido de mim. Esse foi um tema que nós trouxemos aqui, acho que faz umas 3 semanas que nós trouxemos aqui no rádio esse tema. E aí o que eu digo pra você imagine só, aqui essa sala, estamos aqui no estúdio da 95, tá a porta lá aberta, você tá por trás da porta, ninguém lhe vê e você ainda está de coca. Por quê? Porque você cuida apenas dos outros. Os outros. E você esquece de você. Você esquece. Imagina só uma situação. A mulher que é casada, Marcos. E aí eu tenho certeza que as donas de casa muitas donas de casa vai se reconhecer no que eu vou falar agora. Eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou funcionária, eu sou empregada, eu sou filha, eu sou um monte de coisa, eu sou tudo dentro da minha casa. Mas eu esqueci apenas de ser eu. Eu apenas esqueci de ser mulher. E cadê a mulher? Tem a mãe, tem a filha, tem a boa esposa, tem a boa funcionária, mas e cadê eu? No final das contas, tá lá atrás da porta de coca. Eu esqueci de mim, olha. Faz muito tempo que eu não me reconheço em quem eu sou. Eu, na minha vida, hoje, vivo apenas em função do outro, do que o outro quer, para agradar, para realmente ter a família estruturada, para que eu possa encher a boca e dizer, é a minha família é unida, a minha família é isso, a minha família é aquilo, entendeu? Mas aí esquece de cuidar de si mesmo. Aí é aquele negócio, né? Na Bíblia Jesus fala, ame o próximo como a si mesmo. Mas como é que tu tá se amando? Aí como é que você não se ama, aí enche a boca para dizer que ama os outros. Pera aí, que coisa contraditória. Primeiro se ame, para depois você amar o outro. Quando você estiver se amando,
O outro vai ser a ramificação do seu amor próprio. E aí você vai conseguir se doar com muito mais gratidão, com muito mais alegria, para poder viver também se doando e fazendo a caridade, e fazendo também o bem para o outro. Mas isso só acontece quando você estiver se amando. Se eu disser, Marcos, me dê agora 100 mil aí, eu posso espremer Marcos. Eu tenho certeza que Marcos não vai ter 100 mil aí no bolso. Entendeu? Mas aí, veja, isso eu estou dando esse exemplo para entender. Eu só posso dar o que eu tenho. Se eu não tenho amor comigo, como é que eu vou dar amor? Essa é uma questão que tem que ser refletida e que você tem que começar a colocar em prática. Eu tenho também que me priorizar e não apenas priorizar o restante. João, bom dia. Infelizmente estou passando por esse cansaço mental, pois absorvo todos os problemas à minha volta. Como filtrar esses problemas e melhorar essa situação? Pois é, Marcos, veja, o que é que você tem que fazer é ter consciência do que é seu, né? Ó, muitas pessoas hoje vivem, infelizmente, como eu estava falando agora há pouco, uma vida em função do outro, né? Eu deixei de viver quem eu sou, a minha essência, e hoje eu me tornei o que as pessoas querem. Hoje eu sou boazinha para poder agradar fulaninho, porque no momento que eu desagradar, fulaninho não tá mais do meu lado. Então eu tenho que agradar. Eu não posso dizer o que eu penso, porque se eu disser, fulaninho vai ficar com raiva de mim. E aí fica essas situações. E eu começo a viver, começo a conduzir a minha vida de uma forma que aquilo não condiz muito com o que eu quero, com o que eu penso, com o que eu acredito. Ou seja, com a minha essência. E aí eu passo a ser o que os outros querem. Deixa que você vivendo a vida do outro, para os outros. Aí eu digo, cadê você, rapaz? Cadê você? Aí realmente dá essa sensação que a ouvinte falou. Eu estou cansada. E o que é que eu tenho que fazer? Muita coisa você que permitiu. Você que permitiu muita coisa para que você chegasse nesse ponto. E agora você tem que fazer um regresso. É um regresso de quê? É eu voltar a me identificar. Quem sou eu de verdade? O que é que eu gosto? Essa é uma pergunta muito difícil. Quando dentro do consultório eu pergunto para a pessoa, você já parou para se perguntar? Quem sou eu? A partir de mim mesmo e não a partir dos outros. Quem sou eu? E aí quando você tem essa consciência de quem é você, aí você pode começar de fato a ter voz, a ter vez, a ter gostos, a ter posicionamento. Mas isso só acontece quando você faz esse caminho de volta. O Vitor pergunta ao João Marcelo se ele consegue identificar quando um paciente mente. Marcos, isso, veja, dentro do consultório, por exemplo, aconteceu uma vez. Fui atender uma pessoa lá. Aí a pessoa disse, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, minha mãe não sei o quê, minha mãe é... Um discurso de muito ódio, né? E aí, entre a mãe dentro do consultório e a mãe, isso é tudo mentira que essa pessoa falou. Toda mentira, nada disso acontece. Mas veja só, se é verdade, se não é verdade... O que o meu paciente, o que o meu cliente trouxe foi essa demanda. Então, para ele, aquilo é o problema dele. Entendeu? Então, dentro do consultório, no contexto de terapia, nós vamos tratar de acordo com o que o cliente fala. Agora, eu não vou fazer com que aquela pessoa diga assim, não, mas a sua mãe disse que é mentira. Admita, isso é mentira. Não, que é verdade. E então... o próprio fato de mentir já pode ser Justamente, mas isso dilema, pode ser, né? Mas isso pode ser, Marcos, também um mecanismo de defesa. Entende? Quantas pessoas chegam no consultório, isso é um bom tema também para um outro dia, são pessoas cururu, sabe? Pessoas cururu. O que é a pessoa cururu? É aquela pessoa que quando chega qualquer coisinha perto que é uma ameaça, ela incha. Chega perto de um cururu, qualquer coisa, ela incha. Pra quê? Pra poder se defender. E tem muitas pessoas que são ditas, julgar a pessoa pela capa. Que assim, Ave Maria, aquela pessoa, bichinho, pelas caridades, é uma pessoa ignorante, é uma pessoa egoísta, é uma pessoa não sei o que, é uma pessoa não sei o que lá. Mas deixa que, de acordo com que você vai convivendo com aquela pessoa, que você vai entrando de fato, camada por camada daquela pessoa, aí você vê que não é nada daquilo. Você vê assim, a estrutura
é um leão, mas é um gato bem mansinho por dentro, né? Aí pronto, é a pessoa que eu chamo de cururu, porque na verdade é apenas uma defesa que a pessoa tem. Aí ela responde de forma irritada, ela carrega toda essa situação, mas na verdade é porque essa pessoa já sofreu demais, já quebrou demais a cara, e aí ela tem esse comportamento assim de ser esse cururu para poder se proteger, para não sofrer novamente. Abraçar aqui a nossa amiga Cirlei, lá em Cruzeta. Quero parabenizar pelo programa e ao João Marcelo pelo belíssimo trabalho. Isso levanta a nossa autoestima. Um abraço, Cirlei, lá em Cruzeta. Viu? Cruzeta tá gostando muito de João Marcelo. Tá, Cruzeta nós temos uma boa audiência, né? E também muitos clientes, inclusive. Que bom, né? Temos muitos clientes. Nossa amiga Nina de Dió, lá em Jardim do Seridó. Esse João Marcelo é um sábio. Olha aí, você é muito sábio. Coisa boa, né, João? Aqui tem muitas perguntas, mas nosso tempo realmente estourou. Só para fechar aqui, fazer a nossa última pergunta. Estou vivendo esse drama. Tenho 3 filhos e tenho que cuidar da minha mãe de 96 anos. Meu irmão de 71, estou muito cansada e não posso nem me cuidar. Tá difícil, mas Deus é mais. Ela cuida dos outros, mas não cuida de si. Pois é, eu acho que o que você tem que fazer é esse processo, né, Marcos? Se você achar que é necessário buscar ajuda com terapia, né, o processo de hipnoterapia é uma das opções nas quais você pode pedir também socorro, né, um grito de socorro. Agora, nesse Setembro Amarelo, quantas pessoas não estão passando por isso? Estou cansado, não aguento mais. Né? E aí dá esse grito de socorro. Tem muitas pessoas que quando até tentam passar por um processo de suicídio, Marcos, e isso é muito sério falar, mas a verdade é que quando a pessoa ela tenta cometer suicídio, ela não quer morrer. Não, morrer não. Ela quer ali é apenas um grito de socorro. É a pessoa dizendo, socorro, tô aqui. A pessoa quer dizer isso. E infelizmente muitas das vezes não dá tempo de chegar. E aí quando a pessoa já tem realmente ali, tá vendo que não tem volta, infelizmente às vezes não tem mais o que ser feito. Mas é importante entender isso. E ouvir, saber ouvir, ser presença. Semana passada eu falei aqui no rádio, inclusive eu estava de casa semana passada, e eu vou repetir hoje ao vivo aqui de novo. Isso acontece principalmente com pais e para com os filhos. Hoje, Marcos, olha, tá assim, meu Deus, tá uma febre, tá na moda, jovem problemático. Hoje tá na moda, sabe? Hoje tá na moda ter tantos jovens, tantos adolescentes com problemas. E isso se dá também por causa da reação dos pais. Porque, veja, uma criança, um adolescente, um jovem está passando por um problema e aí ele tá lá chorando, aquela coisa toda, tá precisando falar. Chega o pai, chega a mãe e diz, meu filho, o que é que você tá sentindo? O que é que tá passando? Aí a pessoa fala assim, não, eu tô com aquelas coisas de novo. E aí diz assim, o que? Fale. Aí a pessoa, você vai me entender, mãe? Aí diz, vou, minha filha, vou lhe entender. E aí quando ela começa a falar, que diz que, eu tô com ansiedade, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Aí a mãe ou o pai ou o responsável já se revolta. Aí começa a falar dele, olha, eu não acredito não, olha, você pare com essas besteiras, porque isso é frescura, eu não quero mais aqui dentro dessa casa, você falando que tá com isso, porque isso é não sei o que lá, você é muito ingrato, porque não falta comida pra você, não falta roupa, não falta isso, você tem de tudo, você tem escola, você tem... Quer dizer, começa a jogar um monte de coisa na cara da pessoa, porque eu na sua idade, eu era muito forte, eu era não sei o que, fica se comparando e aí esquece que a dor daquela pessoa é dela e a minha dor foi a minha dor. Eu reagi de uma forma, aquela pessoa reage de outra. E aí na verdade, Marcos, esse jovem, esse adolescente começa a se sentir muito mais culpado e aí infelizmente fala, eu não tenho mais sentido de viver, parece que minha vida não tem mais brilho. Né? E infelizmente tem essa sensação de que não aguenta mais, de que a vida não pode ser mudada. Então, no lugar de você, pai, mãe, ouvinte que está ouvindo aqui essa entrevista no rádio, coloque na sua mente uma coisa, apenas escute, esteja lá, seja realmente presença na vida dos seus filhos, na vida de quem você ama. Essa é a nossa mensagem. Próxima quarta estaremos aqui mais uma vez, acredito eu, amanhã eu viajo, vou fazer
um curso fora. E aí eu tô de volta quarta-feira, se Deus quiser. Espero dar tempo de chegar aqui no Panorama 95 na próxima quarta. Obrigado e boa viagem, viu? Muito obrigado. São 8h34. Vamos ficando por aqui.